Eis-me aqui, Senhor, amém? Quero dizer para você que Deus já começou a falar neste lugar. Irmãos, tem acontecido algo no meio da igreja. Cada convenção poderosa, Deus desce do seu alto trono, Ele fica de pé para ouvir a igreja dEle. E Ele tem mandado profetas e profetas e profetas. Só que eu não sei o que a igreja está fazendo quando ouve esta palavra única e verdadeira. E Deus já começou a falar hoje aqui através do pastor Edino Zonta. Ele falou: compra a verdade e não a venda. Compra a verdade e não a venda. O tema desta convenção hoje, neste ano, é perseverança. Nós temos multidões de exemplos para isso. Só que neste tema Deus mandou eu perguntar da igreja: como você tem perseverado? É perseverança? É, mas não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, não é da maneira que me faz bem, é do jeito de Deus esta perseverança. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém? Abram suas Bíblias para Hebreus 12, versículo 1. Deus está neste lugar. Tem certeza, irmã Cleide? Tenho. A palavra dele não muda porque você não acredita. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido no meio da igreja? Deus é tão simples, irmãos, igual ele entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho e ninguém acreditou que ele era o rei que salvava. A palavra dele permanece até os dias de hoje e ela pode mudar nossas vidas, mas você não tem acreditado como você precisa acreditar. A palavra de Deus não é para curar apenas a enfermidade, é para curar nossa alma ferida, para tirar feridas do nosso coração, da nossa alma. E Ele veio hoje para fazer o maior milagre neste dia para esta igreja, para que tenha a marca da promessa. Não é fazer um coxo andar, é curar o teu coração para que tu possa ganhar almas para o reino. Tu nunca vai ganhar almas para o reino com o teu coração machucado. O maior milagre neste dia para esta igreja, para que nós não vamos perseverar naquilo que nós pensamos, se não for na perseverança que Deus quer. Aleluia. Você encontrou Hebreus 12, 1? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus na Bíblia atualizada: portanto, também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Nós viemos aqui, Senhor, não para mostrar, Senhor Jesus, a nossa roupa. Oh Deus, não para mostrar os nossos adornos. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, te adorar, te cultuar e te bendizer, porque tu és digno para isso, Senhor. Nestes dias de hoje, no século 21, ser adorado verdadeiramente por uma igreja viva e poderosa. Precisamos da tua palavra e da tua verdade sobre nós, nesta noite, no meio da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. A igreja poder assentar em nome de Jesus. Quando a pastora Sozenil me deu o tema, perseverança, eu queria falar sobre os apóstolos. Pastor Raimundo nem quis citar o versículo, pastor Raimundo? Pastora Cleide vai falar da perseverança dos apóstolos. Mas ali eles já estavam, irmãos, em uma fase que a igreja precisa entrar. Eles já tinham entendido o que era perseverar.
Por isso que eles perseveravam na doutrina. Não tinha nada que pudesse tirar eles do objetivo que Deus nos resgatou. Irmãos, Deus te escolheu e me escolheu para um propósito. Qual será este propósito? Quantas vezes você fica se perguntando, irmãos, para servir ao Senhor, só tem um propósito: é obedecer como a igreja de Cristo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhos. Eu quero dizer que estes testemunhos, irmãos, são dos nossos patriarcas. Todos aqueles homens, grandes homens, que nos ensinaram a fé. E todos eles tiveram um momento, irmãos, em que eles poderiam desistir da promessa que Deus fez a ele. Mas nenhum deles desistiram. Nem no começo. Nem no começo, nenhum deles desistiram. Só que já passou. E essa nuvem de testemunhos, irmãos, você quando está dia, você olha para o céu e você não vê muitas nuvens. É bonito, não é bonito? Deus falou isso para todos nós. Eles são testemunho do que Deus vai fazer nesta igreja. Nesta igreja para os dias de hoje. Deus tem algo para nós sobremaneira excelente. E Ele está vindo cada dia, irmãos. Cada convenção. Quero te dizer que não é só convenção. Cada culto na sua igreja local. Tratar comigo e com você como devemos ser a igreja. Cada culto não é só convenção, irmãos, que Deus fala com a igreja. Nós estamos hoje aqui reunidos porque nós somos muitas igrejas e nós estamos reunidos todos em um lugar só para nos olharmos, passarmos quanto tempo? Pastor Luiz Almeida me viu jovem. Eu ia buscar as filhas dele, irmãos. Elas tudo adolescente, ele me conhece jovem. E hoje eu sou uma senhora, uma filha de Sião. E todas as vezes que eu olho para esses homens e que eu comecei a minha carreira na presença de Deus, eu me alegro, porque nós não estamos desviados, não é não, pastor Luiz Almeida? Nós estamos nos encontrando no melhor lugar. As nuvens de testemunho, irmãos, nós temos testemunhos para permanecer naquilo que é correto. Como é que nós temos perseverado? Com as nossas atitudes antigas, quando nós começamos na igreja, pessoas naturais, sem entendimento da palavra de Deus. Não é essa perseverança, igreja do Senhor, que Deus quer. Deus quer de nós uma perseverança, despindo do velho homem e tornando-se um homem espiritual. Um homem espiritual. Irmã Cleide, a senhora não conhece minha vida. Hoje eu não vou também para o culto porque é a irmã Cleide que vai pregar. Será quantos ministros, irmãos, já ouviram isso? Sabe por que nós falamos isso? Porque nós não temos perseverado da maneira que Deus quer. Porque Oséias era um profeta, todos os ministros sabem disso. E Deus mandou ele casar com quem, irmãos? Com uma prostituta. Sabe por quê? Para dizer para mim e para você que nós somos pecadores. E não era por causa da nossa falha que a palavra de Deus não ia acontecer nas nossas vidas. A palavra dele ia permanecer. Era certo, se precisasse de cobrança, ele ia cobrar. E Oséias, ele era um homem de Deus. Mas Deus mandou ele casar com uma prostituta. Foi com uma prostituta. Será como é que o povo de Israel ficava? Ai meu Deus, Oséias, depois está dizendo que é um homem de Deus. Deus estava figurando, estava mostrando para a igreja, para o povo de Israel, que eles estavam em pecados. E eles não aceitavam. Quando seus líderes dizem que você precisa tirar alguma coisa, muitos saem como aquelas crianças mimadas. Não vou para o culto, não vou participar da consagração das senhoras, não vou para o evangelismo. É assim que os homens naturais, que não estão perseverando da maneira que Deus quer, agir. Só que Deus, irmãos, Ele está dizendo para mim e para você, que nós devemos perseverar
na verdade. E não é na minha verdade. Não é na sua verdade. Nós somos naturais. Só é a verdade que Deus quer quando nós fazemos a vontade dEle. É essa verdade que Deus quer que eu e você siga e se firme. Porque, irmãos, nós temos algo ao nosso redor. Todos os dias, nós temos situações para que a gente não pratique a verdade de Deus. Todos os dias. Não é uma vez no mês, não. Não é uma vez na semana. São todos os dias. Em todo momento. Novamente, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira proposta, irmãos, é a salvação. Não é a carreira, irmãos, de um patamar dentro da igreja. É a carreira da salvação. A igreja não entendeu. É a carreira da salvação. Você sabe por que a igreja está desse jeito? Porque a faculdade, o trabalho são mais importantes do que o cuidar da sua salvação. Nós, como pais, temos dado prioridade para isso. Nós estamos correndo para a nossa salvação. Correndo, somos atletas. Você está entendendo? Nós temos que correr para a nossa salvação. Meu pai está aqui. Eu ainda não encontrei ele. Fez 2 anos que está servindo a Deus. Mas quando eu era jovem, o sonho dele, nós somos 5, e ele queria que a gente tivesse faculdade. Faculdade, quero dizer para você, eu estou dando um exemplo, faculdade não é pecado ter. Não é pecado, tá? Ser formado não é pecado. É como nós corremos essa carreira. E na minha época, que tem gente que ainda nem era nascida aqui, ele pagou um cursinho muito caro. E eu estudava, irmãos, direto. Estudava porque eu queria passar na faculdade. Só que eu era nova convertida. E eu falava, toda vez que eu ia para o cursinho, eu falava, Senhor, eu só quero passar na faculdade se eu não me desviar. Eram as minhas palavras para Deus. Eu só quero passar se eu não me desviar. Eu sei que tem muitos aqui que não se desviaram. Amém? 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 Não se desviaram. Só que Deus conhece o meu coração, não sou eu que conheço. E eu fiz essa oração. E eu estudava e passava só na primeira fase. Na minha época, né, que eu sou novinha, só era primeira fase. Na segunda fase eu não conseguia passar. E o pai falou, eu vou pagar particular. E tu vai passar. Ele investido em mim, né? E eu orando. Senhor, se for para eu me desviar, eu não quero fazer faculdade. Irmãos, e quando eu passei na primeira fase, aí ele já ficou feliz, né? Que ele queria ter um filho que tivesse faculdade. Graças a Deus, dos 5 escapou um, né? Que não sou eu. Estou aqui, né? E, irmãos, e eu estudei. Quando chegou na segunda fase, ele me levando, né? Tu vai fazer a prova e tu vai passar, minha filha. A Newton Lin estava novinha. E quando a gente ia de caminho, irmãos, ele pode não lembrar hoje disso, mas eu me lembro claramente. Cada dificuldade que eu passo, eu me lembro disso. E quando nós estávamos indo, aí eu olhei para ele, pai, eu não vou passar não. Ele, vira a tua boca para lá. Eu falei, não pai, eu não vou passar. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus conhece o meu coração. O que Deus quer de nós como igreja é sinceridade. Não é a tua sinceridade que tu abraça a tua irmão, não gostando dela.
não é essa sinceridade. Não é essa sinceridade que Deus está pedindo de nós. Ele está pedindo sinceridade. E eu olhei para o meu pai, falei, não pai, eu não vou passar. Pelo amor de Deus, não aguento gastar dinheiro contigo, né? Ele falou, né? Só faltava. Falei, pai, porque eu falei para Deus que se fosse para eu me desviar, eu não ia passar. O filmador aqui é universitário, está aqui com a gente, não se desviou. Deus conhecia o coração dele, por isso ele está aqui. Eu conto para você com vergonha, não tenho vergonha de falar isso. Sabe por quê que muita deficiência tem enchido na nossa igreja? Porque nós não temos coragem de ensinar o que nós aprendemos com Deus. Use de sinceridade na sua vida com Deus, que você vai se desembaraçar com os seus pecados e você vai correr para o caminho da salvação com excelência. Jogue, se desenrole dos seus pecados. Você pensa que pecado é o quê, irmãos? Olha o que Deus tem para nós. Amém? Eu quero ler para você apenas algo aqui. Eu gosto de olhar algumas palavras no dicionário, porque às vezes nós não entendemos, nós pegamos a Bíblia e não entendemos. Mas a gente se esconde atrás do nosso pecado, porque a gente não entende o que a palavra de Deus diz. Aí você pensa que Deus não vai cobrar. Eu quero dizer que Deus vai cobrar de nós, sim. Cada culto, irmãos, até o que você não foi, que Deus falou fortemente com a igreja, eu quero lhe dar boas notícias, Deus vai cobrar de você. Porque Deus nos salvou, Ele pagou um preço por nós, e não vai ficar barato o preço de sangue que Ele pagou por nossas vidas. Ele vai fazer a gente entrar no caminho da salvação, como Ele quer e não como nós queremos. O que é testemunho? É uma pessoa que viu um acontecimento e pode atestar. Essa nuvem que tem rodeado nós. Eles venceram. Eles são testemunho porque eles obedeceram a palavra do Senhor à risca. E eles estão testemunhando, eles estão dizendo para mim e para você, corre, Suzenil, corre, Suzenil, não desista, tu não vai parar por causa disso. Corre, Eleilma, não para por causa disso, não para por causa dessa dificuldade, corre. Eles são testemunho, irmãos, e eles estão de testemunho a favor da igreja, para nós não desistirmos da nossa fé, não abandonarmos a nossa fé, por conta de situações que Deus não trouxe para nós. Quem trouxe foi nós. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos no altar, nós não tivemos a coragem de nos despir verdadeiramente do velho homem. Ficou engatado. Ficou algo engatado aqui em ti. Não, esse não precisa eu tirar. Esse não precisa. Só que assim como você, eu estou surpresa com o que Deus está perguntando. De mim, de você. É bonito nós falarmos, nós temos 30 anos de evangelho. Não é verdade? É bonito a gente falar, tenho 15. Eu tenho 40. Eu tenho 3, eu tenho 5 e estou perseverando. Como é que você está perseverando? Como é que você está perseverando? Foi para isso que Deus veio aqui hoje. Como é que nós temos perseverado este caminho? Amém? Desembaraçar, livrar-se do que te incomoda, tirar o que te atrapalha. Tira o que te atrapalha. O que está te impedindo de você ser livre no Senhor verdadeiramente? Você já observou? Existe, irmãos. Existe sim. Eu sou testemunha disso. Já com 9 anos servindo ao Senhor. E tinha algo que estava em mim. E que Ele estava me pesando. Um atleta, você sabe, para ele percorrer, irmãos, ele tem que estar light. Eu já estou fora. Graças a Deus que o caminho que eu tenho que percorrer é salvação. Eu não sou atleta de coroa, de medalha. Eu sou atleta da salvação. Porque se fosse, eu já estava desqualificada.
Só que Deus pede, irmãos, para um verdadeiro atleta, até a roupa dele tem que pesar pouco. Ele não vai conseguir, irmãos, se for para correr, ele não vai conseguir chegar no seu alvo, vai passar outros. E o atleta, quando ele está correndo, o que acontece? Ele não vem outro de trás e dá um escorão, não. Ele se desvia porque ele tem um alvo. Eu ainda não, quando eu assisti a TV, que eu não assisto, mas o que acontecia? Aqueles atletas, né, nas Olimpíadas, eles correndo, ele não saía dando escorão, vou te derrubar, não. Ele se desviava do obstáculo e conseguia chegar no seu alvo. E nós estamos trocando isso. As pessoas do mundo sabem que o obstáculo não é você derrubar os outros. Se desprenda do velho homem. Tem algo que está te desembaraçando? O teu irmão é teu igual, ele não é o teu inimigo. O que a palavra de Deus diz? O que é o nosso inimigo? O diabo, a potestade do ar, não é o meu irmão, não é o meu semelhante, ele não é o meu inimigo. E nós estamos nos embaraçando, porque nós não gostamos de alguém, nós não aceitamos como eles são. Graças a Deus que Deus me tirou do mundo. Só que eu passei 9 anos com os pesos que não agradavam a Deus na minha veste. Eu tinha pesos, irmãos, que me atrapalhavam chegar no céu. E um dia Deus falou: Cleide, tira, porque tu não vai entrar no céu desse jeito. Não vai entrar. Irmãos, não esqueça desse nome não. Não é a tua perseverança do jeito que tu queres, não. É a perseverança de Deus. Nunca esqueça disso aqui. É a perseverança do jeito que Deus quer. E que nos assedia. Você sabe o que é assediar? Insistir com pedidos ou propostas. Importunar. Sabe aquelas pessoas que você sabe, ela conhece você. E sabe que você não pode fazer aquilo, mas ela chega, né, com aquele jeitinho. Ninguém está vendo. Bora fazer? Ninguém está vendo. Bora enganar. Ninguém está vendo. Não é só não, irmãos. Sempre tem algo. Assediar é fazer você fazer alguma coisa que você nem queria. Só que alguém teve a oportunidade de chegar perto de você e lhe lançar essa proposta, sabe por quê? Porque você ficou desatento. E quando nós ficamos desatentos, nós caímos na cilada do inimigo. Sim, nós caímos. Isso é assediar. Amém? E que tenazmente, né? E o pecado que tenazmente nos assedia. Tenaz, irmãos, tenazmente é constantemente. Existe um pecado que nos persegue todos os dias. Todos os dias. Só que nós temos algo, irmãos, que nós precisamos fazer. É nos despir do homem antigo. Do homem velho. Daquele, irmãos, que a palavra de Deus que diz que tem homens. Nós como homens. Aqui não estou generalizando, aliás, não estou falando só com homens. A igreja, nós como homens, nós pensamos muito nas coisas terrenas. Nós temos pensamentos nas coisas terrenas. E nós não temos entendido a proposta que Deus tem dado. Por isso, irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Por isso nós chegamos aqui, porque, irmãos, nós precisamos aprender o que é que Deus quer para nós. Não deixe que o seu tempo de igreja, lhe diga: você não precisa mais se preocupar com nada, desse jeito você vai para o céu. Não confie nisso. O nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí Deus vem e diz o quê?
eu, o Senhor, o conheço. Você sabe por que eu estou aqui? Porque o Senhor conhece o meu coração. Ele teve, irmãos, que tirar tanta coisa, tanta podridão do meu coração, que você só olhando e sorrindo para mim, você não dizia que tinha no meu coração. Sabe o que era? É que eu não queria me despir do velho homem. E hoje Deus está pedindo de nós para nos despir do velho homem. Eu sei que existe algo no seu coração que você não consegue se desprender. Só que Deus veio e Ele está aqui porque Ele quer que você tire esse peso. Só que Deus também, Ele só tira, irmãos, quando eu e você reconhecemos. Eu sabia. Muitas vezes, quando meu esposo e eu íamos conversar, ele falava: Cleide, você age assim porque você tem isso e tem isso. Irmãos, e não era fácil para eu aceitar. Porque nos fere, não é verdade? Quando alguém aponta o teu defeito, não é defeito, irmãos. Nós temos que analisar quem nós somos diante de Deus. O que é que nós estamos fazendo diante de Deus. Deus, Ele tem um compromisso comigo e com você. Só que o nosso compromisso, nós só queremos demonstrar para Deus se for em público. Você sabia? Ou um culto ali que eu vou ali. É isso que nós queremos demonstrar para Deus. Só que para Deus, irmãos, é no oculto que Deus nos conhece. É no oculto que Deus sabe quem eu e você somos. É no oculto. Eu tenho um exemplo para dar para a igreja. Pastora Sozenil convidou-nos todos para termos a fardamento, né? E ela pediu no ensaio, irmãs, que as irmãs não colocassem cinto. Cinto. Um cintinho. E eu já estava pensando no meu cinto preto, pastora Sozenil, combinando com o meu sapato. Deus me conhece. Não adianta eu esconder isso dele. Aí eu ainda peguei aqueles corão. Não, agora tu pode. Eu sou a igreja, ela pediu para a igreja. Ela pediu para a igreja. Irmãos, depois todo mundo queria. E as líderes eram avisadas por conta do grupo distrital, das líderes seccionais. E Deus falou com a pastora Sozenil sobre isso. Irmãs iam vir com outros tipos de adereço que não agradavam a Deus. Quero dizer para os ministros. E Deus falou com a pastora Sozenil pela noite. E ela pediu, quase chorando, no áudio do nosso grupo: irmãs, por favor, não vão de cinto com pedrarias. Não vão. É pesado para você? Sabe por que é pesado? Porque você não consegue obedecer um cinto. Tu vai obedecer o que da palavra de Deus? Tu não consegue cumprir um cinto quando tu for ser exigido para cumprir mais. Onde é que nós vamos obedecer? Desobediência, irmãos, é pecado. Desobediência é pecado. Eu sou mãe de só um filho. Mas quando eu falo com ele, se eu falar e ele não obedecer, o que acontece? Eu vou ficar feliz. Tadinho do meu filho, né? Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai crescer, irmãos? E você olha para a igreja do Senhor. Deus está pedindo compromisso com Ele, fidelidade com Ele, fidelidade com Ele. Eu quero dizer para você que toda a vida de um cristão se resume em cultos, em obediência. Se você troca, irmãos, culto por qualquer outra coisa, eu e você já fizemos isso. Cultos durante a semana é o que menos tem. Domingo, posso falar? A galera está em peso. Deus não está na igreja só nos domingos. Ele dá terça, quinta, quarta
consagração das senhoras, sábado no culto dos jovens. Deus está. O que é que nós queremos? Popularidade? Os cultos, irmãos, não estão mais sendo cultos com a presença de Deus. Muitos estão fazendo da igreja como entretenimento. Irmã Cleide, mas a senhora acabou de dizer que ninguém vai para o culto? Não vai mesmo. Só vai se tiver isso aqui bem bonito para tirar foto depois do culto. Só vai se tiver isso aqui, ó. Aí sabe o que os pastores estão fazendo? Todos já estão fazendo. Para eu e você se sentir bem. Porque antes nós falávamos assim, eu fui para o culto porque Deus falou comigo sobre isso. Era assim que era antigamente. E eu não nasci na igreja, me converti com 18 anos, Jesus me aceitou. Jesus, Cleide, eu quero mudar a tua vida. Vem para cá. Porque do jeito que eu era, irmãos, não tinha jeito para mim. Não tinha. E nós não temos conseguido nos despir do velho homem. Você sabe? Eu estou aqui hoje e eu não tinha nenhuma enfermidade. Pastor Rogério está ali, eu vou citar o nome dele, eu não quero que ele se constranja, ele está com câncer. Eu e você sabemos porque nós temos orado por ele. Eu não tinha câncer em 2009, mas Jesus ia me levar sem câncer. Sem câncer. Eu ia entrar numa sala de cirurgia sem doença nenhuma e eu não saía viva. Você sabe por quê? Por causa da mágoa e da amargura de coração. E quem me disse foi Deus, irmãos. Não sei se você vai acreditar, mas quantas vezes eu abri a Bíblia e Deus falava, é contigo que eu estou falando. Mágoa, ressentimento, tira hoje do teu coração. Tira hoje do teu coração. Mágoa e ressentimento, tira do teu coração. Aprende a perdoar. Aprende a perdoar. Ei, nós não perdoamos quem nós ofendemos, ou só quem nos ofende. Não é isso, irmãos. Perdão é para tirar o peso do pecado que está nos embaraçando. Nos embaraçando. Você está entendendo? Irmão, eu posso aprender isso no culto de doutrina, mas não aprendeu. Deus teve que vir no Jerusalém para dizer para você que você tem mágoa no seu coração e que você não ajuda o teu próximo, que você não se assemelha com ele. Muitas das vezes você não precisa dizer, mas o teu comportamento diz que tu é superior ao teu irmão. E a palavra de Deus diz que nós somos iguais. Nós somos iguais. Façam aos homens aquilo que queres que vos façam. Não persevere do seu jeito, persevere do jeito que Deus quer. Não persevere nos seus embaraços, nos seus pecados ocultos. Não se embarace com isso. Tire, porque Deus está pedindo conta de nós e da igreja dele. Sabe o que a Bíblia fala em Oséias 4:6? Assim como é o povo, é o sacerdote. Você sabe o que é isso? Assim como é o povo, é o sacerdote. O sacerdote desta igreja, irmãos, é o Senhor Jesus. O sacerdote desta igreja é o Senhor Jesus. E nós temos uma verdade a prestar conta. Lucas 7:23 diz: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado, pastor Raimundo? Bendito, feliz e abençoado. Bendito, feliz e abençoado. Feliz aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu não faço isso porque fulano de tal não faz. Eu não vou para isso porque a esposa do pastor não vai. Porque os filhos do pastor não fazem. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não adianta você perseverar o caminho
Deus vai te pedir conta, porque Ele disse: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, Gideão, quando Deus falou com Gideão, ele fez prova. É assim que nós temos que fazer. Não é duvidando, não. É fazendo prova, para que você não diga: foi Deus e não foi. Aí o profeta da carne, né? Como alguns irmãos falam brincando: eis que te digo de mim mesmo. Os profetas de hoje estão: eis que te digo de mim mesmo. Mas Deus, quando falou com Gideão, ele estava com medo e ele precisava de alguém para defender o povo de Israel. Sabe qual foi a primeira prova dele? Ele teve que destruir o poste Baal que o pai dele colocou. Ei, mas respeita teu pai. Irmãos, ele meteu o pé naquele poste ídolo, porque ele obedeceu ao Senhor. Todo aquele, irmãos, que frustra você obedecer à voz do Senhor, põe de lado. Põe de lado. Deus diz até para os filhos: obedeça no Senhor. Maridos, obedeçam no Senhor. Mulheres, obedeçam no Senhor. Você não pode dizer: eu não obedeci, porque o meu pastor faz isso, porque o filho dele faz isso, porque a esposa dele faz isso. Obedece no Senhor. Gideão foi provado. Gideão foi provado, ele teve. E o pai dele era um israelita também. Só que, o que aconteceu? Entrou uma idolatria, né, no coração. Fez lá um poste ídolo. Só que Deus, quando falou com Gideão, irmãos, foi isso que ele fez: tira o teu ídolo do teu coração. E nós temos seguido em nós mesmos. Existem corações de diamante, aquele coração duro, que não aceita nada. E a palavra de Deus diz, irmãos, que é do Espírito de Deus. Ele não aceita nada que vem do Espírito de Deus. Irmãos, não olhe para o homem. Vai chegar este dia, e confie. Essa nuvem de testemunho eu tenho hoje. Irmãos, Deus começou a falar logo neste lugar. Só que Deus fala e muitos nem têm percebido. As irmãs cantaram aqui. Aquilo ali foi uma confirmação para mim, viu, grupo de louvor? Nuvens de testemunho. Quando esse louvor é cantado, fala o nome dos apóstolos. Eles falaram do pastor Francisco Pedroso, do pastor Beni, pastor Cícero, tem mais outro? Nuvens de testemunho. Eles deixaram sim um legado para nós. E eles já conseguiram deles. E eles não desistiram. Uma vez eu cheguei em Quari, fui pregar em Quari. Nós fomos pregar num seminário distrital de casal, eu mais o pastor Jackson. E na semana a gente só ia ficar naquela semana, mas o pastor Beto ficou: fica, e nós ficamos. E naquela semana, irmãos, o pastor Jackson ia para uma igreja e eu ia para outra pregar. Ele ia para uma igreja e para outra, e eu ia para outra pregar. Aí o pastor Jackson já tinha pregado lá na igreja do pastor Beto, e é muito grande aquela igreja dele. Eu falei: estou livre, né? Porque eu sabe em quem que eu estava pensando? Digo com toda a sinceridade, no pastor Pedroso. Eu falei: meu Deus, eu não vou sentar eu, novinha, né? Sentar na frente do pastor Pedroso. Era igual se eu sentasse na frente do pastor Beni para me pregar. Não sei se você tem noção disso, pois eu tenho. A carne tremeu. E quando eu comecei, e quando eu botaram a mesinha lá para mim, quando eu cheguei lá, estava ele bem com a manguinha da camisa dele enrolada, que ele gostava de enrolar assim. E o senhor tem certeza que o senhor quer que eu pregue? Aqui o senhor olhando para mim. Irmãos, nuvem de testemunho. Ele disse sim, e eu comecei a pregar. E ele pediu uma palavra, e eu não esqueço disso. Não esqueçam disso, ministros. Não esqueçam disso, igreja. E ele falou assim: irmã Cleide, eu quero dar um exemplo disso que a senhora está falando. Em Manacapuru nós começamos um culto, ia fazer um culto evangelístico. E não é tão bom, irmão, sermos voluntários e ajudar, não esperar ninguém pedir, e sermos voluntários e ajudar, pegar banco, caixa, não é isso? É bom isso, irmãos. Seja assim, tenha um espírito voluntário. Não espere ninguém pedir para você, não. Faça, exerça. Seja voluntário na obra de Deus, principalmente. E o pastor Pedroso já foi pegando
a caixa de som e levando. E o pastor Beni chamou a atenção dele. Quem mandou ele pegar aquelas caixas de som? Porque era caixa de som boa, bonita, nova, era nova, irmãos. E ele com medo do tempo, né? E ele ficou bravo. E ele disse: irmãos, eu quero contar isso. E ele foi para a casa dele: nunca mais eu volto nessa igreja, eu vou me desviar. Nunca mais eu volto. Estou ajudando. E ele fala para mim: quem mandou tu pegar essa caixa de som? Se fosse vocês que estão aqui, vocês iam gostar? Não, pode dizer que não, porque eu não ia gostar, meu irmão. Eu não ia gostar. E ele foi dormir. O sono do justo. Aí Jesus, que é bom até demais, veio para ele e falou: Pedroso, quem que morreu por ti? Foi o Beni? Ele disse: não. Ele disse: quem que morreu por ti? Foi o Maíz? Era desse tempo, irmãos. Eu estou falando como ele falou, eles eram amigos. Eu não tenho nada a ver com isso. Só estou transmitindo. Ele disse: quem morreu por ti foi o Maíz? Ele disse: não. Quem morreu por ti, Pedroso? Ele: foi tu, Senhor. E tu vai sair da minha casa, porque ele falou desse jeito contigo? Pelo amor de Deus, irmãos. O que está acontecendo com a igreja? O nosso sentimento é para com Deus, não é para nos sentirmos feridos. O mundo resolve assim, tete a tete, quando ele é ferido. Mas a igreja não. Nós somos igual ao Senhor. Nós somos igual a Cristo. Ele foi humilhado, tu não pode ser, não, lindeza. Ei, é isso que te trata. É isso que tira os teus valores, os teus erros, o caráter que o mundo te deu, que não foi o caráter que Deus te deu. O caráter que Deus te deu, sabe o que ele disse? Que você era muito bom. 6º dia da criação. Aí nós começamos a crescer, cada um fala uma coisa, aí tu bota no teu coração. Ei, o teu coração é para Deus habitar. Não é mau sentimento, não é inveja, não é malícia, não é prostituição. Não é isso que é para habitar no meu e no teu coração. Se despe, irmãos, tira essa roupa suja que tem te prendido a chegar na salvação do Senhor, na nossa, porque Ele nos deu. Nós vamos compartilhar esta salvação. Irmãos, Deus compara nós como ouro. Ouro, para ele ser melhor ouro, ele tem que ser provado em fogo. Provado no fogo. Fogo é de boa, tu bota lá até no ferro, irmão, mas nós não aguentamos, vai aguentar no inferno? Nem no ferro tu não aguenta. Nós somos provados para sermos purificados, para sermos joias raras mesmo, como Deus quer. A nossa perseverança, irmãos, não está sendo como a perseverança que Deus quer. Não está sendo. E muitos de nós, irmãos, estamos nos embaraçando com isso. E nós precisamos perseverar da maneira que Deus quer. Da maneira que agrada a Deus. Da maneira que Ele deseja. Tem algo, eu posso te ajudar nessa noite. Pergunte de Deus. Pergunte, mas não pergunta de qualquer jeito não, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é meu e nem teu parceiro não. Senhor, irmã Cleide falou e eu quero saber se é verdade. Não é assim não, irmãos. Você vai se humilhar diante de Deus. Senhor, como é que eu tenho percorrido este caminho da tua salvação? Como é que eu tenho percorrido? Eu tenho percorrido corretamente? Como é que eu estou percorrendo? Pergunte de Deus, que Deus vai lhe dizer. Porque, irmãos, Deus me disse como é que eu estava percorrendo. E não foi bom o resultado da minha pergunta. Porque eu tinha vergonha, não tinha coragem de contar para ninguém. Porque o pessoal ia olhar assim, mas tu desse jeito? Sou humano igual você. Por que Deus conhece o meu coração e o teu coração? Por que hoje, irmãos, nós estamos aqui? Porque Ele quer que nós tiramos muito pecado do nosso coração. Muitos, não é um, eu e você não tem um. Não adianta você dizer. Nós temos muitos. Não é só adultério, roubo,
fornicação e prostituição que nos afasta de Deus. Fique ciente disso. Falta de compromisso nos afasta de Deus. Maledicência nos afasta de Deus. Sentimento faccioso nos afasta de Deus. O que é sentimento faccioso? É quando você não gosta do seu pastor e você fica corrompendo outros membros para não gostar do seu pastor também, nem da sua liderança. É quando você não gosta de alguém e você fica comendo o cérebro. Quero dizer que você tem sentimento faccioso. Não goste, deixa você com Deus. Sentimento faccioso eu não tenho? Tem, irmãos, eu já agi desse jeito. E Deus disse para mim como eu estava diante dele. Por isso que ele não precisou nem me afligir com uma enfermidade. Ele ia tirar a minha vida, porque ele disse para mim: eu dou a vida e eu tiro. Não é a enfermidade que tira a nossa vida, não. É o Deus que nós servimos, porque ele não quer desobedientes. Desobediente é um sentimento que tem infectado a igreja. E você não acredita porque eu não limpei a igreja hoje, eu não sou desobediente. Eu não vou para os cultos, só vou se der. Mas para ir passar o final de semana todo dia, trocando Deus por um prato de salpicão. Tem festa lá em casa, bora lá. Mas tem culto. Não, quinta-feira eu vou. Deixe Deus pelo seu prato de salpicão. Porque quem fala comigo lá na igreja que eu me congrego é Deus. E eu, irmãos, acordo querendo ouvir a voz de Deus. Porque todos os dias eu acordo com uma deficiência que precisa ser consertada diante de Deus. Precisa ser consertado. E nós temos andado todos imponentes. Já tenho 29 anos de igreja, já tenho 15. Eu sou nora do pastor Magalhães, eu não preciso me consertar. Ele vai e eu fico. Ele vai e eu fico. Isso não me garante o céu. O que me garante o céu é a minha obediência com o Senhor. O que me garante o céu, irmãos, é saber como eu tenho trilhado o caminho do Senhor na presença dEle. E não com a minha verdade. Com a verdade do Senhor. Com a verdade de Deus. Que muitos têm se embaraçado neste caminho. Tu já pensou um cinto? A pastora Suzanil quase não para de atender telefonema hoje. Imagine ir para os cultos. Imagine pedir: irmãos, feche o partido da tua saia. Use uma segunda pele na tua camisa transparente. Irmãos, não corte a ponta dos seus cabelos. Irmão, não tire a sua sobrancelha. Quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo, diz em Tiago, é inimigo de Deus. E essas coisas desagradam a Deus. Meu pastor da juventude, ele nem sabe, mas eu tenho o maior orgulho de dizer que ele é meu pastor da minha mocidade, o pastor Berta. Cuidou de mim. Muito cor, irmãos. Um dia desse eu ainda peguei um dele lá em casa, na mãe. Falei: pastor, eu passei uma com meu marido, não sabia, para mim casamento era igual de novela. Todo mundo sorria. Ele disse: para uma Cleide tinha que ter um Jackson. Olha a palavra de consolo, que eu dizia que meu marido era brabo. Meu marido era brabo. Ele disse: para uma Cleide tem que ter um Jackson. Então ele me chamou de quê, irmãos? Maria Bonita e Lampião. Irmãos, e muita coisa. Nesse dia que ele falou, é verdade. Quando ele falou isso, o pastor Werther falou isso para mim, irmãos. Sabe o que eu falei, pastor Werther, para Deus? Eu sofri tantos anos à toa, sem saber compreender, que ao invés de eu achar que meu esposo estava sendo demasiadamente, absurdamente, ignorante comigo, Deus estava me tratando, porque eu era pior. Você pode reconhecer isso? Pois eu reconheço. Eu não era submissa ao meu esposo.
E quando Deus falou comigo, fui no culto e falar o lá, né? Que todo mundo gosta de falar o lá. E Deus usou o pastor Magalhães, Gênesis 3:16. O teu desejo será para a tua esposa, o desejo da tua esposa será para o teu marido, e ele te governará. Passei 7 dias sem falar com o pastor Jacques, o pastor Zezinho. Eu falei, esse cabra não vai mandar em mim. 7 dias, daquele de prova, eu não falava emburrada. Lavava, passava e cozinhava, mas eu falei, homem não vai mandar em mim. É assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia diz? Eu estou perseverando na minha verdade ou na verdade de Deus? E sabe o que você diz? Mas eu sofro. Quem é você? Quem é você? Quem é seu marido? A palavra de Deus diz que a mulher ganha o seu esposo sem palavra alguma. A palavra de Deus não vai mudar. Sabe por que ainda não se converteu? Porque tu ainda não teve atitude, comportamento que pudesse mudar isso. Que não pudesse mudar isso. Verdade. Sabe o que é isso? Os entulhos. Ai, Senhor, eu sofro. Ai, Senhor, eu não sei o quê. Vai entulhando, irmãos, no teu coração. Como é que tu tem perseverado os teus 20 anos, os teus 15 anos, os teus 13 anos, os teus 8 anos, como é que tu tem servido a Deus? A perseverança é do jeito que eu quero? Não, é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer. E hoje, Deus está perguntando de nós, vou repetir isso todos os momentos. Como é que nós temos perseverado na presença de Deus? Como é que nós temos perseverado na presença de Deus? Amém? Eu e você precisamos nos desembaraçar com estes pecados, irmãos. Deixa eu dizer para você, sabe por que Deus escolheu o departamento das filhas de Sião para dizer isso? Porque as mulheres gostam, ouçam as irmãs, de uma ser melhor do que a outra. As irmãs, elas têm esse defeito. Ainda não conseguiram entender que nós somos iguais. Não conseguiram entender que nós somos iguais. Você sabe por que o homem é sacerdote? Irmãos, o sacerdote, ele briga com a esposa, fala alguma coisa, depois ele está beijando e abraçando. A mulher não, ela fica o quê? Emburrada. Amém? Por que Deus escolheu ele, o homem, para ser o sacerdote do lar e da igreja? Porque, irmãos, ele não mistura sentimento, aquilo já foi resolvido e acabou-se. E as mulheres não. As mulheres não foi resolvido. Levante o coral, essas duas fileiras aqui. Vocês não, só essas duas aqui. Levante o coral, vocês, esses bancos daqui. Vire uma de frente para a outra. Não, vocês viram de frente para elas e elas viram de frente para vocês. Todas lindas, verdade? Não estou com lambança aqui não. Bem trajadas, sorridentes e felizes. Todas têm dificuldade muitas das vezes com o esposo. Tem deficiência muitas vezes em educar um filho. Tem alguma dificuldade na igreja que não estão conseguindo resolver. Então nós somos iguais. Amém? Nós somos iguais. Não deixa, eu quero dizer outra coisa, irmãos, em Provérbios diz para as mulheres, para nós mulheres, o que faz a diferença da mulher? É a mulher que teme ao Senhor. Beleza passa. Beleza passa. Irmã Cleide, a senhora só está falando porque a senhora é feia. Ai, meu irmãozinho, sou feia para ti, para Deus não. Sou gorda para ti, para Deus não. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração quer estar sendo concorrente todo tempo, sem necessidade. Porque nós só vamos ganhar, irmãos, o mundo, tirar o pecado do mundo, quando a igreja for santificada. E a santidade não está nisso daqui, não.
Isso aqui é um complemento. A santidade nossa está no nosso coração. Tire as impurezas do teu coração, que isso daqui que você não consegue fazer, você vai tirar de letra. Isso aqui você vai tirar de letra. Isso aqui não vai ser peso. Ei, é verdade. Olhe para essas mulheres todas. Irmãos, vocês estão belas, todas têm dificuldade. Por que existir inimizade? Por que existir eu sou melhor? Eu falo inglês, eu falo caboquês. E Jesus me ama do mesmo jeito. E Deus não vai me desprezar por causa disso. Vocês são mulheres. Não deixe o inimigo enganar vocês. A beleza passa. Mas o temor de vocês por Deus vai permanecer. E não tenha medo. Não se vire não, quero dizer mais algo para vocês. Deixa eu lhe dizer. Não é a sua beleza que mantém o seu casamento, não. Não é a sua beleza que mantém o seu casamento. Não deixe o seu esposo, quando ele estiver furioso, dizer isso para você. O que vai fazer a diferença no seu casamento é você temer ao Senhor, é você ser uma mulher de Deus. É você fazer a diferença no seu compromisso com Deus, na sua intimidade com Deus. Isso é que vai fazer diferença. Não é a sua beleza. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Você sabe, irmã Cleide, por que a senhora está dizendo isso? Porque eu fui presa nisso. Eu tinha complexo de inferioridade. Se alguém chegasse e dissesse que eu era gorda, eles estavam mentindo? Estava mentindo? Estava mentindo? Não estava. Aí o diabo está te ofendendo, está tirando uma contigo. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos ser maduros. O inimigo está ao nosso derredor, nos tentando. Ele está fazendo com que eu e você tropece nestas besteiras, dizendo, tu é gorda, tu é chata, tu é alta, tu é não sei o quê. Pelo amor de Deus, ei, tira esses pesos. Isso é mínimo, era para você aprender no culto de doutrina. Tu não vai, tu só vem para a convenção. Quando tu compra um sapato novo e uma roupa nova, isso aí era para te estar aprendendo na tua igreja local, que o teu pastor não deixou de te ensinar. Mas você não quer aprender. Você coloca o teu fardamento. Eu já fui numa igreja, irmãos, que estavam todos assim. Quando eu pisei na porta, eu falei, poxa vida, glória a Deus. Todo mundo está vestido assim, Senhor, obrigada. Sabe o que Deus falou para mim? No meu coração, não estou contando história de caronchinha, não. Deus falou para mim, isso é apenas fardamento para esta igreja. Isso aqui, irmãos, não é para ser fardamento para mim, para você, é para estar no nosso coração. Fardamento é isso aqui. Na escola tu pode entrar de qualquer jeito. Você mais claro, na escola você vai entrar de qualquer jeito. Você só vai entrar com fardamento. Só que isso aqui não tem sido santidade. Não tem sido compromisso para muitos de nós. Tem sido fardamento. Eu só ando assim quando eu vou para a igreja. Quando eu vou para o shopping eu não vou. Quando eu vou para a casa dos meus pais, eu não vou assim. Quando eu vou passear no shopping, eu não vou assim. Peso. Isso aqui é peso. Só que não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós perseveremos da maneira que Ele quer. E não do jeito que nós queremos. Porque um dia também, se vocês depois quiserem entrevistar meu pastor da minha mocidade, ele vai dizer para vocês como é que eu me vestia. E vocês não vão achar que um dia eu me transformei nisso. Nessa lindeza. Não é não, irmão Auricleia? Minha parça de mocidade. Amém? Tudo isso era para nós aprendermos lá na nossa igreja. Em que nós falamos, eu não vou para o culto hoje, que é culto de doutrina. Só que lá, irmãos, Deus está. Eu quero dizer que Deus está porque Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Não é só com o homem, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Quando você pensa que Deus não vai cobrar de ti, pode faltar o culto que você quiser. Mas vai ter o dia que Deus vai cobrar de você. Toda a verdade que Ele tem ensinado para mim e para você. Compre a verdade, não a venda. Compre sabedoria e conhecimento.
Eu vou no shopping, tem entendimento? Eu vou no shopping, tem loja de sabedoria, pastora Patrícia? Tem loja de entendimento? Não, tem loja de roupa, de sapato, de boneco, tem muita loja. Mas de conhecimento não. Só comprando com o que o Senhor deu na cruz do Calvário. Que o preço que Ele pagou para mim e para você. Sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Mas Ele pagou para mim e para você estarmos aqui hoje. Sem dinheiro e sem preço. Sabe por que tem sido difícil eu e você permanecer do jeito que nós queremos? Você sabe por quê? Porque nós temos feito do nosso jeito. Mas se eu e você fizermos do jeito que Deus quer, irmão, não será pesado obedecer à voz de Deus. Se acostuma. Obedeça nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Mínimos detalhes. A igreja tem deixado de obedecer. Tem sido irreverente com o Senhor. Tem sido irreverente, com falta de compromisso, por mínimos detalhes. Amém? Fique de pé, igreja do Senhor. Deus, obrigado por esta perseverança, a qual nos foi proposta verdadeiramente. Esta perseverança que vem de Ti, que não é minha, Senhor, que não é minha, meu Deus, que não é do homem, mas é Tua. Nos ensina, Senhor, a perseverar da maneira que Tu queres, a perseverar do jeito que Tu queres, para que o Teu nome seja reconhecido, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, no meio da Tua igreja, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.